Olha aí, pessoal, o governo Lula, como bem sabemos, levou uma surra no Congresso Nacional, vários vetos do Lula foram analisados e derrubados. Foi assim, uma carnificina total em relação ao apoio do Lula lá no Congresso Nacional, uma grande derrota, sem dúvidas, que aconteceu no dia 28, né, aconteceu no dia anterior a esse que eu gravo o vídeo, que estou gravando na quarta, dia 29, e hoje, logo pela manhã, começou a ser veiculada a repercussão dessa derrota do governo lá no Congresso Nacional. Um clima muito amargo ficou no ar de forma geral aí e tudo mais. Já se fala, inclusive, em reforma ministerial, em choque de realidade. O capitão Cueca lá, o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, assumiu esse problema aí, afirmou que de fato o governo está com uma debilidade nesse sentido. Também o Jacques Wagner, que é o líder no Senado Federal, reconheceu o problema aí de forma geral, e nos grupinhos do WhatsApp do PT, entre os deputados, tem-se um verdadeiro Deus nos acuda ali, realmente uma repercussão muito negativa. Vamos conversar a respeito desse tema para tentar entender quais são os próximos passos do Lula e do PT nessa história, tendo um apoio tão baixo, tão pequeno no Congresso Nacional, o que é sempre um risco para o presidente da República. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, até mesmo aquela moça lá, Daniela Lima, que é quem escreve essa coluna aqui para o G1, teve que aceitar esse fato, que o governo levou uma surra nessa votação dos vetos lá no Congresso Nacional. Foram várias derrotas, né? Inclusive, comentando essa matéria dela aqui, o príncipe lá, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, listou quais foram as derrotas aqui, algumas das derrotas que o governo Lula acabou tendo um problema ali de forma geral no Congresso Nacional. Muitos temas com certeza importantes para o governo que de fato representaram derrotas expressivas para ele aí nesse dia, que é um dia negro realmente para o governo nesse sentido de forma geral, né? Mas qual que é o ponto aqui em questão? A repercussão disso em relação ao governo mesmo, à base do Lula, ao próprio PT, né? Então, alguns deputados e senadores, os aliados mais próximos do Lula, aqueles que votaram com ele, porque é interessante, o Jacques Wagner vai falar disso, inclusive, o Lula tem uma base muito menor do que parece. Na prática, na teoria, a base de governo dele é bastante ampla lá no Congresso Nacional, embora não tenha maioria. Mas na prática, na hora do vamos ver, parece que tem até gente que é do PT que vota contra o Lula. Uma coisa impressionante, o próprio Jacques Wagner já deu uma rateada nesse sentido em algum momento. E o cara é líder do governo no Senado, né? Mas então, esses deputados mais fortes aí no apoio ao Lula estão de fato aí até inclusive querendo isso aí, né, uma reunião de emergência lá no no Palácio do Planalto para avaliar o tamanho desse desastre e medidas que podem ser tomadas para mitigar esse problema aí de forma geral, né? Então, o que muito tem sido falado nos bastidores é justamente a questão da composição do gabinete ministerial do Lula. Ele abriu muito espaço para os aliados, supostamente aliados, o Centrão, vários partidos aí, inclusive criou partidos novos, ministérios novos, perdão, para acomodar partidos da sua base de apoio no Congresso, e isso não se reverte em votos lá no parlamento. É uma coisa impressionante. O Lula entregou um monte de coisas em troca de absolutamente nada, é o que parece aí de forma geral, né? Então, a base aliada tratou esse resultado como um grande fracasso, no fim das contas aqui, né? E o pessoal tem feito pedidos frequentes de uma reunião ministerial de emergência com o Lula e tudo mais, né? E aí os presentes, os mais fortes, seriam o Padilha, que é o da articulação política, e o Rui Costa, da Casa Civil, que são aqueles que deveriam lidar mais diretamente com o Congresso Nacional e viabilizar a aprovação de medidas importantes para o governo, coisa que não tem
acontecido, né? O Capitão Cueca faz parte desses aí, o José Guimarães, falou, inclusive, isso ele disse no dia mesmo da votação, né? Logo dando uma entrevista ali para os jornalistas e tudo mais, e falou o seguinte, né? Que não tá tudo bem. Se tivesse tudo bem, o Lula estaria com 80% de aceitação. Não sei de onde que ele tirou isso aí, né? E ele falou que, na verdade, o governo Lula entregou muita coisa para os partidos aliados, só que não está tendo muito retorno disso de forma geral aí, e é necessário então aí uma reforma ministerial para resolver esse problema, para mudar um pouco essa questão do apoio aí, né? O Jacques Wagner foi além, disse que, na verdade, nas votações no Congresso Nacional é um verdadeiro Deus nos acuda, porque não há uma articulação política do governo com o Congresso Nacional de forma geral, né? E aí ele falou, inclusive, que existem duas agendas que possuem um comportamento completamente diferente por parte dos parlamentares. Uma das agendas é a econômica e outra é a agenda dos costumes, como ele coloca aqui de forma genérica, né? Então, a matéria econômica tramita de um jeito aí e a matéria dos costumes tramita de outro, de tal forma aí que quando o Jacques Wagner é perguntado a respeito de quem compõe a base do governo Lula, ele responde: depende qual o tema que a gente está falando, né? Porque dependendo do tema, o pessoal vai votar ou não com o Lula, né? Então, veja que isso aqui demonstra bastante o fato de que o governo está fragilizado frente ao Congresso Nacional e que a base de apoio do Lula, ou que supostamente deveria ser a base de apoio do Lula, não quer se comprometer com as pautas dele, porque sabe que isso é uma queimação de filme que vai prejudicar bastante a imagem dos próprios congressistas desses partidos, que não querem ser relacionados com questões como invasões de terras, como restrição ao porte de armas, com liberação de saidinhas para presos, várias coisas desse tipo. Em matéria de tributação de economia, o pessoal até vai num sentido mais parecido com o do PT. Agora, nessas matérias mais de costume, que os parlamentares sabem que pesa bastante para a questão política no Brasil, especialmente de deputados, de parlamentares, então, na verdade, o pessoal não faz questão nenhuma de votar com o Lula, de sorte que nós temos visto isso aí acontecer com uma frequência muito grande, por sinal, né? O que chamou a atenção dessa última vez foi a quantidade de derrotas que o Lula acabou sofrendo no Congresso Nacional, né? E aí, então, também nos bastidores das redes sociais, né, das trocas de mensagens, no WhatsApp de forma específica aqui, né, tem um grupo feito com os deputados do PT, então eles demonstraram estar insatisfeitos com a condução do governo nessas votações aí e inclusive já estão temendo que isso cause uma instabilidade política semelhante àquela que levou a Dilma Rousseff ao impeachment em 2016. E sim, esse aqui é o grande ponto dessa história, até onde isso aqui pode chegar, né? Então, o pessoal aqui fala a esse respeito aí, tratam do tema da extrema-direita se organizando e tudo mais aqui, e coisas do tipo, e etc, né? E o pessoal fala aqui da questão da base ministerial do Lula, que não se reflete numa base parlamentar, né? Aqui alguém, né, um dos parlamentares escreveu: estou vendo uma base falsa sem nenhuma centralização dos líderes e ministros. Vamos perder feio nas eleições municipais se não mudarem a estratégia, ou seja, a água já está batendo no bumbum dessa galera aqui, com certeza, né? E o pessoal tem reclamado, e não é de hoje, inclusive, que o Lula não ouve o PT, não ouve os parlamentares do próprio partido, está mais interessado em ouvir o pessoal do Centrão. É claro que isso aqui é uma estratégia do Lula, porque só a base do PT não é suficiente, bem que ele queria ter feito aí uma quantidade enorme de deputados do partido dele, mas isso não aconteceu. E aí, para aprovar as suas medidas, o Lula precisa de um apoio que ele não tem no seu núcleo mais duro ali, né? Que é o PT e os partidos satélites ali, o PSOL, PCdoB e outras coisas. Somando isso tudo, não dá a quantidade, nem perto, né, da quantidade de deputados que o Lula gostaria de ter. Então ele deixa essa galera de lado,
que ele sabe que vai fechar com ele sempre, mesmo que ele pise na cara deles, né? O pessoal vai continuar apoiando o Lula aí, para dar mais atenção para o Centrão. E isso aí acaba revoltando o pessoal da base aliada do Lula aí, né? Então, eles estão questionando se o desastre dessa votação vai fazer o Lula mudar de ideia ou não, né? Porque um dos parlamentares petistas falou, inclusive, que nunca viu um governo tratar melhor quem vota contra o governo do que quem vota a favor, né? Realmente, uma coisa assim, de fato, bastante clara, bastante óbvia aí, mas eu diria inevitável, né? De forma geral. E aí, realmente, o pessoal tá meio sem saber o que fazer aí de forma geral. Não tem muito o que mudar nesse cenário e a grande preocupação, sem dúvidas, é essa, né? O governo Lula perdendo apoio no Congresso Nacional, nunca teve muito apoio, mas se enfraquecendo cada vez mais, sendo derrotado em praticamente tudo, isso deixa sempre aquela dúvida pairando no ar. E se fosse um pedido de impeachment, né? Porque tudo indica que também nesse cenário o Lula seria derrotado. E aí sempre há essa carta na manga por parte do Congresso Nacional, tornando o Lula ainda muito mais refém, muito mais restrito dessa situação toda que nasce justamente, em primeiro lugar, pelo que o príncipe falou aqui, né, que o problema maior do Lula não é a mudança da base, uma reforma ministerial, nem nada disso, são as ideias nocivas que o governo defende, então ninguém, nem mesmo políticos, querem se associar a esse tipo de ideia aí. Então o problema todo nasce daí, mas também tem parte, é claro, da total incompetência do governo Lula para qualquer tema, inclusive para questões aí de fato da articulação do governo junto ao poder legislativo, né? Mas o que você achou dessa história? Você acha que isso vai terminar em impeachment? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.